Queria só dar um pequeno pensamento, ver se não me estendo muito, ainda aqui um pouco no contexto do versículo 3 e 4, e lendo novamente, como te roguei quando parti para a Macedónia, ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus que consiste na fé, assim o faço agora. Nós já temos aqui falado, irmãos, relembrando algo novamente, que estes versículos e daqui para a frente o apóstolo Paulo vai falar de um problema que era grave, que estava a passar-se em Éfeso e que, como nós ouvimos, nós temos de conhecer, e um banqueiro, não é? Normalmente quando trabalha com notas, ele conhece a verdadeira e sabe o que é falso ou não, porque ele sabe qual é a verdadeira. E o apóstolo Paulo aqui está a reforçar isto. Nós, no sentido de sabermos qual é que é a doutrina ensinada para nós hoje e que ele diz que várias vezes que lhe foi entregue, e adverte, como sabemos, a que não ensinem outra doutrina. E ele carrega aqui com vários exemplos e vários pontos e vai ao ponto até de dizer quem é que anda a fazer isto. E é interessante, porque nós muitas vezes, e às vezes, e nisto convém ser muito sábio na forma como falamos com alguns irmãos e até em algumas igrejas. Eu, por exemplo, e como os irmãos sabem, vou visitando várias igrejas locais, mas lá, e várias vezes ouço outros tipos de ensinos, mas eu também não me vou levantar e pôr-me contra toda uma igreja, não é? Isso não é a forma sábia de o fazer. E o apóstolo Paulo aqui até ele é agressivo, porque muitos estavam a atacar entre várias igrejas. Éfeso era uma delas, porque havia pessoas que de facto estavam a ir não só contra a igreja, mas também a ir com um ensino totalmente errado. E ele aqui tinha um responsável, que era Timóteo, naquela altura, que era a pessoa responsável para, de facto, advertir principalmente estes que estavam a ensinar erradamente, para eles não ensinarem outra doutrina. E ele depois chega aqui com vários exemplos, como nós já vimos, que era não darem-se a fábulas ou genealogias, que de facto iriam provocar mais questões, e de facto isto, e o objetivo deles não era a produção de questões, mas era de facto desviarem-se do mais importante, do foco mais importante, que era o ensino que o Senhor deu ao apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo Paulo, ele carrega destes exemplos de fábulas, que de facto o foco deles era desviar-se, levarem-se às fábulas, genealogias intermináveis, e nós havemos de chegar ao versículo 4 e no capítulo 1, que ele ainda carrega com algo que nós vemos que é pesado, o que ele fala aqui, porque ele diz que, que ele diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, e notem agora, dando ouvidos a espíritos enganadores, e notem agora doutrinas de demónios. E vemos aqui coisas que Paulo a explicar de coisas terríveis. Por exemplo, podemos dizer e sabemos perfeitamente que várias seitas, e sabemos que elas são seitas, porque o que eles ensinam não é só contrário à palavra de Deus, ou ao ensino que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, mas até à própria Bíblia. Se nós conhecemos os Mormons a dizerem que existe um livro que ainda é mais importante que a Bíblia, e ensinam que é esse livro que tem de ensinar, isso é doutrina de demónios, porque estão a diminuir não só a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como o próprio Deus. Estão a ensinar algo que vai completamente à vontade de Deus. E sabemos que tudo o que vai contrário à vontade de Deus não é dele. E vemos seitas como os Mormons, as Testemunhas de Jeová, até os Adventistas do Sétimo Dia, e que todos eles ensinam algo que é estranho, que é completamente à palavra de Deus, que choca contra a palavra de Deus. E de facto ele continua que pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que de facto o que é contrário à palavra de Deus não pode ser não podemos dizer que é a verdade, que ele diz que pela hipocrisia deles falam mentiras, que têm a sua própria consciência cauterizada, e ele continua que proíbem o casamento, como tem acontecido em algumas igrejas já, até irem ao ponto de distorcer o casamento, que o casamento já não é entre homem e mulher,
de algum ponto que Paulo tem falado e que já vimos em Colossos, da parte do que envolvia as comidas, e que Paulo fala lá, se não me engano, e também em Romanos, que ele fala aqui de abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. E vemos aqui o apóstolo Paulo, de facto, a ir a este ponto, e esta carta menciona tudo isto, a forma que todos aqueles que são contrários à doutrina não só não conhecem a lei, porque ele diz que no versículo 7 do capítulo 1, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, ou seja, muitos destes, já nesta altura, não só desviaram-se da doutrina, não só começaram a desviar-se, como até ao ensinarem a própria lei e fazendo-se doutores, eles nem ensinavam corretamente, eles nem sabiam o que estavam a ensinar. Até mesmo a tentarem focar-se para a lei, distorciam-na completamente e faziam de algo que Paulo diz que a lei é boa, e diz que é boa se alguém dela usar legitimamente. Ele mostra que todos esses próprios, até da lei, não estavam a usá-la nem a falar ou a ensinar legitimamente. E vemos que, de facto, tudo aquilo que vai contrário ao que o Senhor tem para nós hoje é algo que nós devemos rejeitar e evitar. E vem aqui outro ponto que ele fala em várias pessoas, que ele diz: olha, este indivíduo está a ensinar isto errado, vocês evitem. Vocês não... Por exemplo, se eu disser que hoje fui, ou ontem fui a um restaurante e odiei a comida, fiquei com uma gastroenterite, vocês se calhar vão querer saber qual é que é o restaurante, que é para não lá irem, que é para não calhar vocês acidentalmente irem a esse restaurante e ficarem também com uma gastroenterite ou pior, não é? Normalmente, quando há alguma coisa que é má, a pessoa quer saber que aquilo é mau, que aquilo não vai fazer bem, só vai prejudicar. Para quê? Para evitar e nós evitarmos que sejamos prejudicados. E Paulo estava aqui preocupado não só com Timóteo, mas também a apontar aquelas pessoas, o que estão a fazer, estão a ensinar algo que é contrário à doutrina que o Senhor me deu. E de facto ele ainda vai ao ponto de tentar corrigi-los, de tentar de facto levá-los e endireitá-los para o caminho correto, e ao ponto de ele dizer na segunda epístola, e nos últimos capítulos, capítulo 4 e no versículo 14, em que ele diz: Alexandre o Latoeiro, ele diz: causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. E ele depois diz a Timóteo também: guarda-te também dele. Porquê? Porque resistiu muito às nossas palavras. Ou seja, ele sabendo quem era, ele tentou endireitá-los, mas eles resistiram e ele disse: olha, guarda-te dele. Ele basicamente é quase, ou poderíamos dizer, um caso perdido. Evita-o e não o deixes, de facto, ele infiltre-se nas igrejas para ensinarem aquilo que é contrário à palavra de Deus. E de facto vemos que o apóstolo Paulo tinha esta preocupação de fazer com que o Evangelho da Graça de Deus fosse proclamado e ensinado corretamente. Daí ele preocupar-se em ensinar a doutrina correta e a mostrar os vários exemplos que nós temos que chegam ao ponto de ir de ensinos e doutrina de demónios. E vemos então ele a falar, por exemplo, de Himeneu e Alexandre, que ele diz que os entregou a Satanás para quê? Para eles aprenderem a não blasfemar. Vemos ele ao ponto de, na segunda epístola, no versículo, no capítulo 1 e no versículo 15, em que ele depois já diz que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, e que ele fala aqui, entre os quais foram Figelo e Hermógenes, que havemos de chegar lá, e que dá para perceber que ele menciona aqui pessoas de foco, porque havia vários que se tinham apartado dele, mas ele fala aqui de pessoas de foco que eventualmente são pessoas que deviam estar a levar outros ao caminho errado, a desviarem-se do Evangelho da Graça de Deus, a desviarem-se da verdade. E ele depois menciona mais à frente, de alguns até o ensino que estavam a proclamar. E ele depois, mencionando no capítulo 2 e no versículo 17, em que ele diz: e a palavra desses ruirá como gangrena, entre os quais, diz ele, são Himeneu e Fileto. E ele diz o que é que eles andam a ensinar. Ele diz que os quais se desviaram da verdade, dizendo o quê? Dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. E então nós vemos aqui Paulo a mencionar pessoas específicas e a dizer: cuidado com estes, porque estes estão a perverter a fé, eles desviaram-se da verdade, eles apartaram-se de mim, eles blasfemaram, e no fundo eles foram contra a palavra de Deus que de facto nos foi dada para nós hoje e que estão a ensinar
todo o tipo de ensino que é contrário à palavra de Deus e que é prejudicial para as nossas almas, porque isto depois tem impacto direto dele. E o exemplo, por exemplo, de a proibição do casamento, ordenar a abstinência de manjares, coisas do género, de coisas que nós temos de comer e não podemos comer, algo que ele falou em Colossos de guardar dias, as filosofias vãs, por aí fora, que vemos que nós não só devemos ter cuidado connosco, que Paulo diz para Timóteo ter cuidado dele e de outros, e que de facto vemos o quão importante é nós conhecermos e o que temos falado da doutrina e do Evangelho da graça de Deus, para de facto nós percebermos o que é importante e percebemos que alguns que proclamam ou a lei ou outro tipo de doutrinas não estão completamente errados, como também precisam de ser endireitados e perceber a verdade do Evangelho da graça de Deus, e perceberem que a lei também hoje não é para ser cumprida, porque o apóstolo Paulo diz, o fim do mandamento é o quê? É o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, que ele diz que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Que de facto, irmãos, continuemos a estudar esta carta, que tem muita coisa para nos ensinar e que temos aprendido até aqui, e que nos ajuda a nós permanecermos no Evangelho da graça de Deus, na verdade que nos foi dada hoje, para de facto nós não só ensinarmos corretamente e sermos beneficiados com isso, mas também isso ajudar-nos a viver como Deus quer que nós vivamos hoje. Muitas vezes perguntamos qual é a vontade de Deus para nós. Se calhar temos que começar pela doutrina, para perceber qual é a vontade de Deus para nós e o que é que nós temos de fazer, não é? Porque de facto o Senhor tem muita coisa para nós fazermos, para nós aprendermos, para crescermos, mas isso só vem do estudo de facto correto e o entendimento do que Deus tem para nós hoje. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que de facto daquilo que ouvimos hoje possamos aprender, entender e aplicar.